Começamos a gravar. Quantos temos dentro de sala? O pessoal tá demorando mais hoje para chegar. Yuli, Tamires, Opa, boa noite. boa noite. Boa noite. Ah, A Jéssica, o Vinícius. mandei lá para o grupo a mensagem de sala aberta. Cozi já está aí, Cozi. Pois e Cozi. Tô aqui ainda terminando as coisas da fábrica. o Quê? cara, esses caras estão me enchendo o saco. Ô, Quase, eu estou fazendo a carga do CRH Stage. Eu consegui fazer metade do informe de rendimentos hoje. Você tem, na realidade, o informe de rendimento e é lançamento. O Uhum. Não, contra-cheque então. o informe de rendimento e o contra-cheque. Eu já carreguei parte do contra-cheque e amanhã, no máximo, eu carrego o informe de rendimento. Mas, porra, me dá uma. O que acontece? O Marcelo perguntou o que é repetitivo, né? Pro TRD. Eles fecharam todos os bugs lá no Manche. Tem um só que está diferente lá que vai ser aberto. Só que. Aí, é só para ver se é um TRD mesmo. Eles ficam uma pressão. Porque eu gerei 5, né? Mas eu Cara, mas aí. tô. Mas eles testaram, tá. Então, eles testaram com usuário de teste, né? Usuário de teste. Porque, cara, o que que acontece? Essa é uma tabela que eu acho que o Alan não carregou. Quem está carregando agora sou eu. Só que agora eu estou sendo sistemático, eu estou carregando tudo. Mas para hoje não vai dar. Eu tentei fazer Não. hoje, mas não Eu deu. expliquei para o Marcelo. Não expliquei para o Marcelo. Não Mas, de qualquer deu. forma, o Vinícius está me falando que tem um bug impeditivo, não vai adiantar nada. Aí Bom, não. se tem bug já identificado, já não tem nada que É, fazer. João, desculpa só que eu ver. É porque ele pediu depois para conversar com você sobre a questão do front commons lá. Vai passar a valer a partir da próxima sprint, não vai ser dessa agora, não sei. Não, o que acontece é o seguinte. Pô, eu agora bateu legal. Tô cobrando. Ainda, pô, o cara ainda foi argumentar comigo. Pô, eu tô cobrando esse troço há 2 anos. Então agora o que eu quero é o seguinte: qualquer OS aberta agora está explicitamente com aquelas regras que eu coloquei. Que aí não tem nem discussão, As tá? próximas, né? E aí agora, quando depois disso, eu vou esperar uns dias para chegar e dizer o seguinte: bom, agora vamos ver o passado, tá? Porque, pô, tal coisa. Primeiro vamos parar de cavar o buraco. Pô, não aceito mais nada que não esteja obedecendo o negócio. A partir de agora vai estar escrito na OS. Inclusive vai ter uma OS agora, o portal servidor, que já vai com isso. Você recebeu lá o que tem que escrever? Não é? Eu mandei um e-mail. No e-mail, né? Depois você dá uma olhada lá. Eu vou trocar. Quantos somos? São dois Pedros, são dois quase, né? São dois talvez. Então, 15 viram 13. Esperar mais 2 minutinhos a gente começa. É engraçado que eu estou botando esses vídeos lá no YouTube. É pra gente, mas se alguém entrar no canal e começar a assistir, vai ver eu dando bronca. Mas esse é um curso interno, eu estou botando lá porque é conveniente, né? Se no YouTube, não estou bloqueando. Se alguém quiser entrar. Até para o pessoal da EDS entrar. E eu vou.
eu vou fazer o seguinte, eu vou gravar, esse não vai ser ao vivo, mas eu vou gravar provavelmente 2 horas, alguma coisa assim, de, de não é bem um curso, né, mas é um pequeno seminário sobre a engenharia de requisito, tá? Que eu vou falar algumas coisas que eu falei aqui, mas dando uma abordagem como um todo. Muito bem. Hum, Entrou mais a gente aí. Tá bom, pessoal. Vamos começar. Começo sempre com rebobinando a fita. A gente agora está falando das formas normais. São duas coisas que são importantes para vocês saberem: normalização e desnormalização. Frequentemente, você deve denormalizar. Quando eu aprendi banco de dados, assim, isso era anátema, uma- por uma série de questões técnicas e tal, mas hoje em dia, de vez em quando, a gente precisa denormalizar. Tanto normalizar quanto denormalizar. O default é normalizar, mas tem várias situações que a gente pode desnormalizar dentro de um controle, tá? E a primeira coisa que eu mostrei para vocês foi a primeira forma normal, que é basicamente o seguinte: um fato por atributo e um atributo por fato. Então, os dois erros que a forma normal ela bronqueia é você ter dois campos com a mesma informação, e-mail um e e-mail 2, tá? Às vezes é e-mail principal, e-mail secundário, que, pô, é, mas na realidade é e-mail, né? Um está marcado como principal, e o outro erro é o contrário, é você, em vez de você botar mais de uma coluna para a mesma informação, você bota mais de uma informação para a mesma coluna, tá? Isso são erros, tá? Você deve normalizar, né? Você deve quebrar cada uma informação na sua tabela. Agora, existem circunstâncias, principalmente, tem algumas circunstâncias, o exemplo que eu dei, que pode não ser ruim, dependendo do tipo de projeto que você está fazendo, é do endereço no campo único, tá? Mas normalmente é melhor você separar. E JSON e XML sendo usados. Ou o que na realidade para você é um troço atômico, você grava o JSON, recupera o JSON todo, você não pesquisa pelo JSON, você não altera o JSON. Ou porque você está armazenando para processar depois, ou para mero log, tá? Então foram as três coisas que porque é um troço assim que você vai usar o troço como um todo. Você não vai ficar alterando ou consultando pelo troço, que é horrível. O SQL Server faz, mas é muito ruim para você. Tá? E aí eu dei um exemplo prático para vocês de uma modelagem que está muito bem feita, funciona, mas tem um errinho, que é não estar ligando o única informação, o único local que tem informação de qual era o acervo sorteado na época do sorteio, onde estava o processo na época do sorteio, é dentro do JSON. Então, quando estava lá no BI, eu tinha que pesquisar dentro do JSON para dar os relatórios para a corregedoria. É um errinho na modelagem, a modelagem está muito boa, mas é um erro que me atrapalhou, tá certo? Tá? Porque o que que acontece? A ideia é que isso aqui seria só um log mesmo, tá? Mas na realidade ele tem uma informação importante que eu preciso recuperar, tá? No final das contas, graças a Deus tinha esse log. Se não tivesse, eu ia ter que dizer para as corregedoras, não tem como saber isso não, tá? E aí a gente vai na segunda forma normal, que a gente ainda, eu falei ontem, só a primeira forma normal, né? É, Tava no mudo. então, Falou da primeira. A primeira só da você primeira. falou. É. A segunda forma normal é você não pode ter dependências parciais, tá? Então, um exemplo claro aqui é o seguinte: vamos dizer que você tem, né, uma tabela, né, de uvas, né? E aqui você tem aqui a uva Cabernet Sauvignon da região de Bordeaux, que é diferente da Cabernet Sauvignon de Napa Valley, né?
Então, você tem aqui as uvas e a região em que ela é produzida e tal, numa tabela. Só que existe essa coluna aqui, país. E país, repara que país não depende da chave ID, tá? Eu consigo saber o país só olhando a região, concorda? Bordeaux fica na França, Napa Valley fica nos Estados Unidos, tá? Então, essa parte aqui da tabela, deixa eu pegar aqui, ó, essa parte aqui depende do ID, tá? Então, para eu saber qual é a uva, eu olho a ID ou olho aqui, o Cabernet Sauvignon e Bordeaux. Se eu juntar Cabernet Sauvignon por Bordeaux, isso é uma chave candidata, é uma chave única. Mas país não depende nem só do ID, nem da chave candidata como um todo. Ele depende de parte da chave candidata. Então, o país é definido pela região. Então, isso aqui é um problema de normalização, tá? Então, na verdade, você precisa de uma tabela de países, tá? De uma tabela de países, você tem que de uma tabela de regiões, em que você define lá o país da região e você aponta a tabela de uvas para a tabela de região, tá? Então, isso aqui, tá, é uma tabelinha, ok? Não deveria estar aqui dentro, tá? Normalmente a gente não denormaliza segundo a forma normal, não. Não tem muito razão da gente denormalizar. Mas a terceira tem razão. Vamos lá. A terceira é mais forte do que a segunda, tá? Que a segunda, você não pode ter dependência de parte da chave, tá? Na terceira, você não pode ter dependência de coluna nenhuma, tá? Então, você não tem dependências transitivas. Aqui, então, por exemplo, você tem aqui o nome das pessoas. Aí eu digo que o João está no departamento de vendas e que o gerente dele é o Carlos, tá? Só que vocês notam que o gerente tá ligado ao departamento e não à pessoa. Então, eu tenho repetido aqui, ó, vendas Carlos, vendas Carlos, vendas Carlos. RH Ana, RH Ana, tá? Então, eu tenho uma coluna que depende só de outra, que não é nem chave, nem parte da chave. É uma coluna aleatória, tá? Isso aqui, não fazer isso aqui é a terceira forma normal. Você não deve ter dependência transitiva. Você não pode ter um campo que depende só de outro campo. Você olhando o outro campo, você descobre quem é o cara. Você olhando só o departamento, você descobre quem é o gerente. Isso aqui é ruim, porque você pode ter inconsistências. Aqui também é inconsistência. Eu poderia, de repente, cadastrar errado aqui, um troço que é muito comum, Bordeaux em Franca, tá? O cara botou sem ser cedilha. Então eu teria duas regiões aqui, Bordeaux em Franca e Bordeaux em França, tá? E isso causa inconsistências, né? Aqui é a mesma coisa. De repente eu poderia mudar aqui o gerente de uma dessas linhas e esquecer de mudar as outras, tá? Então eu posso ter inconsistências aí, o que não é bom, tá certo? Então, em princípio, a gente leva o troço para a segunda e terceira forma normal. Só a título de curiosidade, na verdade, a forma normal tem algumas circunstâncias que ela fura um pouco, tá? A definição dela. Aí foi criada a forma que a gente chama de forma 3,5, ou BCNF, que é Boyce Code, que na realidade é a terceira forma normal, mas ela tem uma definição um pouquinho mais formal, tá? Ele diz o seguinte, para toda dependência funcional, o que é dependência funcional? Ó, dado X, você descobre Y. Dado o departamento, eu descubro o gerente, né? Para toda dependência funcional, o X é um atributo, um conjunto de atributos que determinam isso. Desculpa. X é um conjunto de atributos que determinam Y, e Y é um conjunto de atributos dependentes de X. Então, X tem que ser uma superchave da tabela. Tá? Superchave é qualquer conjunto de atributos que é usado para identificar unicamente. E aí não precisa ser necessariamente uma chave candidata, ela pode incluir outros campos. Tá?
Se você pegar isso aí, você vai dizer, pô, mas isso aqui vai dar mais ou menos o mesmo resultado disso aqui. E é verdade, é só em algumas circunstâncias que você pega coisas com BCNF que não pega com a terceira forma normal. Mas é mais fácil entender a terceira forma normal. Tá? Isso aqui é só para. Então, a ideia é evitar dependências, né? Dependências funcionais que não sejam da chave. Tá? E aí, galera, você tem aqui, tá? Tem alguma coisa, ou meu monitor está quebrando, ou eu estou com problema. Ah, pode ser problema no cabo. O monitor é novo. Opa, Sumiu a apresentação. Agora só tá o seu peraí. rosto aí, o Barroca. Deu ruim. Peraí. Peraí! Tô tendo- Poxa, gente, que pena, né? Que foi? o quê? Cadê a apresentação? Poxa, Ô, Aí, tá Tamires. vendo? Tá Uai. vendo? tô brincando, tô brincando. Maldade, maldade. Pô, mó vacilo, né? Que pena. Aí, quando eu falei, ele dá uma bronca. Tamires fala, ele fica quieto. Aí tem alguma coisa. Ô, Barroca, assim também não. Ele sabe que eu tô brincando com ele. Ah, É, aqui, ver a câmera virtual. Vamos lá. Caramba. Deu chabu. Espera aí que eu tenho que ajeitar aqui o OBS. Deu chabu. E, por que você fez assim? Por que você é assim? Deixa eu ver. Voltou ao normal, pessoal? Voltou não. sim. Dr. Voltou, Who né? tá... Agora, mas só que tá no Doctor, naquela tela azul. Não, já vou. Pô, meu OBS desconfigurou tudinho. Desconfigurou tudinho. Tem que fazer tudo de novo. Eu, hein? Aí, pô, caiu minha estante aqui. Agora tá legal, né? E agora acho que meu monitor voltou ao normal. Que dó. Tá. Então, pessoal, a ideia. Peraí, não tá. Eu, hein? Como assim? Ah, cara, I don't believe. Por que que ele foi para.
Eu não estou entendendo. Claro que eu não estou entendendo. Eu que fiz besteira. Tava aparecendo, João, a tela. Não estava aparecendo a tela certa. Nossa, tem alguém que tá na Via Lagos, filho. Será que é meu ar-condicionado? Peraí, deixa eu ver aqui. Quem Acho tá que com era som tu mesmo, quem quase. tá com som ligado? Acho que era quase mesmo, você. Gente, mas é só o ar-condicionado aqui no quarto. Porra, tu tá num furacão, filho. Pô, Tá fazendo barulho. Que estranho, né, cara? Seu ar-condicionado não está aguentando mais a responsabilidade, coisinha. a Tamires hoje tá fogo, hein? A Tamires tá fogo hoje, hein? Mexe com ela. Eu, hein? Gente, desculpa, mas estou com problemas técnicos. Vou só jogar isso aqui para cá. Vocês estão vendo a. Fazer aquele intervalo agora, que aí dá tempo do pessoal dar uma. Ah, boa ideia, peraí. E aí você Peraí, aproveita que esse. horas Boa são? ideia. Não está cedo para o intervalo? São 6h30? É, tá 18, 6h35, gente, tá muito cedo. Mas aí a gente vai liberar para depois, não? Bom, É. vocês aqui. Sugestão só, mas. Deixa o mestre que sabe aí. Eu acho que deu. Ele vai conseguir dar aula agora. Eu já. Já tá aparecendo já o Barroca. Ah, então show. Ah, era só se fosse demorar mais. Tá, eu vou até aproveitar a barroca, acho que no intervalo eu vou precisar falar contigo rapidinho, tá? Deixa eu avisar. Tô afim, não. Tá bom. É de uma pessoa que você gosta muito, só quero deixar claro. É de uma pessoa que você gosta muito. É, Pessoal, tá normal agora? Tá, a Tá, gente tá. tá vendo a apresentação. É. Agora, e aí, pronto. É. Tem Tá mais perfeito. uma coisinha para acertar. Tá. Agora. Tá. Acho que agora tá legal, né? Sim. Então, pessoal, a ideia é o seguinte: você não tem redundância. Se você tem redundância, você pode ter inconsistência. Beleza? Tá? Então, a Vocês estão ideia da vendo? normalização é essa. Parou de compartilhar. Ô, Barroca, tá com É, aquela eu não tela tô azul vendo, não. coisa. Espera aí. Agora tá, agora Agora tá. sim. Calma, calma. Não tá porque eu não estou compartilhando o troço direito. Perfeito. Parou de novo. Cara, eu não sei o que está acontecendo com o meu. Jéssica. Pô, aqui tá tranquilo. Aqui tá na terceira forma normal. Não é melhor você sair da cal e entrar de novo, não, Jéssica? Ah, Tá agora acho que tá só legal, né? pra mim. Ah, agora apareceu, mas aí quando alguém fala, vem pra cá pra frente, aí some a tela do João. Não, agora. Agora Fala, sim. Agora. Agora Fala sim. alguma Agora coisa aí, tá. Vinícius. Eu sei que Tá Fala. aparecendo. Opa, agora foi. agora tá legal. Sim. Tá. Porque agora que eu estou compartilhando. Antes eu estava só como membro da reunião. Aí, se você falar, muda o membro. Tá? Muito bem, finalmente. Então, a gente normaliza para não ter redundância. Porque quando você tem redundância, você pode ter inconsistência. Essa é a grande coisa. Você, normalmente, você diminui o tamanho da base, porque você não tem redundância de informação, você evita inconsistências, tem uma série de vantagens você normalizar. Porém, a gente já viu uma circunstância que você pode não normalizar nem na primeira forma normal. E agora a gente vai ver algumas coisas que nos databases modernos a gente pode
de maneira controlada, não normalizar em terceira forma normal. Calma, tem certas questões, tá? Mas questões são essas. Por exemplo, vamos lá. Eu tenho um item aqui, tá? Eu tenho uma tabela de item e uma tabela de movimentação de estoque. Tá? Uma tabela de movimentação de estoque e uma tabela de item. Repara que a movimentação de estoque é do item. Tá certo? E eu tenho aqui a quantidade inicial do estoque daquele item, tá? Da última vez que eu fiz a contagem. Tá? E aqui eu faço as movimentações. Né? Então, eu digo se o tipo de movimentação é de entrada, de saída e tal, e eu digo a quantidade que entrou. Tá? Então, por exemplo, aqui, eu tenho aqui a tabela de item, papel A4, cartão de tinta, caneta azul. Eu tenho aqui o estoque inicial, quando foi contado. Tá legal? E aí, o estoque inicial do item 1. Aí eu tenho aqui duas movimentações, tá vendo? Uma de entrada e de saída. Teve uma movimentação de entrada, tá? De 100, então era 200, entrou 100 e depois saiu 50. Certo? João, isso me é familiar. Pois é. Aliás, está errado aqui. Mas aí o que acontece? Eu tenho aqui um campo de estoque atual. Mas você percebe que o campo de estoque atual, inclusive está errado, 200 mais 100 está 300, aqui deveria ser 250. Vou corrigir aqui para não confundir. Aqui deveria ser 250. Tá? O que acontece? Se eu tenho 200, entrou 100, eu fico com 300. Saiu 50, eu fico com 250, concorda? Então, o que acontece? O nome do item depende do ID. O nome do item é do item. O estoque inicial, na data de contagem, né, também depende do item. Eu conto o item. Agora, aqui, o tipo de movimentação é da movimentação. Concorda? O item também é da movimentação. A quantidade movimentada também é da movimentação. E a data de movimentação também é da movimentação. Só que a gente tem aqui um campinho, que é esse daqui. Que é esse daqui, que ele, na realidade, ele é um campo calculado. Tá? Qual é o valor que ele tem que ter? Tá? Ele tem que ser estoque inicial, mais as movimentações de entrada, menos as movimentações de saída, não é isso? Tá? Mas você notava que aqui estava inconsistente. Tá, 350 e o valor deveria ser 250. Tá? Porque esse campo é calculado. Então, ele poderia estar errado. Concorda? Tá certo? Então, a rigor, pela terceira forma normal, eu não poderia ter esse campo aqui. O estoque atual é um campo calculado, então não deveria ele ter ele na tabela. Tá? Mas eu vou tentar convencer para vocês que tem um jeito, tá, da gente ter campo calculado de maneira controlada, que, embora desobedeça a segunda forma normal, pode ter várias aplicações. Tá certo? Você nota que, para eu calcular o estoque atual, tá? Se eu quiser fazer um relatório do estoque atual, eu tenho que ler a tabela de item, todas as movimentações, desde a data de contagem, e calcular o estoque. É um join somando as coisas e tal. Então, o que acontece? Eu posso ter aqui campos calculados desde que eu garanta que o banco de dados vai manter isso integral. Ok? Isso me ajuda em performance, me ajuda em uma série de coisas. Tá? Então, por exemplo, eu poderia ter um campo aqui
de valor do estoque do item, tá? Repara só, o estoque atual seria um campo de item. E o preço do item também poderia ser um campo de item. E a multiplicação do estoque, do estoque atual pelo preço me daria o valor do estoque daquele item, tá? Só que isso é um campo calculado. Será que, poxa, tem uma maneira de deixar isso aí calculado sem, sem correr o risco do troço estar calculado errado? E será que tem uma maneira de eu manter esse estoque atual aqui correto, sem estar com erro e sem eu me preocupar com isso, que é essa história, com o banco cuidando disso? E a resposta dessas duas coisas é sim, tá? O que acontece? Você tem no SQL Server, tá, dois recursos. Um é o coluna persistida, persisted column, tá? Que é uma coluna calculada. É como se, na realidade, você tivesse feito uma view, tá? Só que você faz uma view dentro da própria tabela. Então, você tem um campo, que você diz um alter table, você adiciona o campo como se fosse normal, só que você diz como calcula esse campo. O valor do estoque vai ser calculado como valor unitário o estoque atual. Isso não gasta espaço no banco de dados, tá? Ele automaticamente, para você, ele já mantém isso calculado para você. Tá legal? Ok? Na realidade, não sei se ele gasta espaço no banco de dados. Eu sei que pode vir um campo para você. Legal, mas isso não é impressionante, né? A gente poderia simplesmente fazer na query essas duas coisas. O que é mais legal, que as pessoas pararam de usar, não sei por que cargas d'água, são os triggers de bancos de dados. Então, repara só, tá? Quais são os pontos a favor da gente manter um trigger? Esse trigger, o que é que ele faz? Toda vez que você faz, tá, um update, né, na tabela de movimentação de estoque, tá certo? Ele vai manter o estoque atualizado. Então, o que acontece? Você pega, você pega aqui o estoque atual, tá? É o estoque atual mais a soma das movimentações aqui, de entrada e de saída. Ok? E você coloca isso aqui no banco de dados. Toda vez que você movimenta o estoque, automaticamente ele já vai preencher lá qual é o estoque atual. Então, na hora de você fazer a consulta, qual é o estoque atual, não tem join, não tem nada. Você só faz a consulta na, na própria tabela. Já está calculado lá e vai estar certo. Vai estar certo porque o banco de dados vai garantir isso. Vantagens disso. Performance de consulta. Você vai calcular, você vai recuperar um campo normal. Tá? E você É um imagina, select para recuperar, João? Como é que é faz? um É um comparativo. select. Esse campo aqui, repara só, esse campo estoque atual é um campo normal. É um campo do create table. É um campo absolutamente normal. Tá ok? Esse aqui não. Esse campo calculado, um campo calculado aqui, esse aqui peraí, esse aqui de cima, o persistence column, eu acho até que ele salva no banco de dados e tal, e você altera a tabela, mas É, você o que eu tem fiquei mais curioso foi o da Trigger, porque eu fiquei pensando no caso do esse benefício. aqui, eu tenho até que ver, cara. Pô, não sou DBA há muito tempo, eu nunca fui DBA de SQL Server. Mas eu acho até que ele já deixa calculado no banco. Mas você tem que declarar a coluna de maneira diferente, está vendo? Você diz que o valor de estoque é uma conta, em vez de você dizer que é um inter normal. E aí, o que você vai fazer? No trigger, você cria o trigger e você cria a tabela normal. Você dá um create table, tabela de item, nome item vachar, estoque atual int. Normal. Se você tirar o trigger, esbusfulha. Tá certo? Mas se você tem o trigger, toda vez que há uma movimentação de estoque, ele automaticamente vai updatar o campo estoque atual
É como se fosse um programa, uma história de procedure, cara. Só que é uma história de Ah, procedure entendi. que atualiza, que ela roda automaticamente quando quando a condição de trigger, no caso aqui é after insert delete ou update, toda vez que você fizer um insert delete ou update na tabela de movimentação de estoque, tá? Logo depois, after, você pode fazer um before, logo depois ele roda o trigger. Inclusive, em vez de botar esse update 1, eu posso botar com alguma outra informação, né? Por exemplo, a data que foi deletado, que foi alterada a Não, você informação. pode dar set o que você quiser, tá? Entendi. Você pode dar set o que você quiser. Na verdade, é, 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 você. Aí é um troço meio recambolesco, o Vinícius. Você pode implementar uma deleção lógica, você captura o cara tentando fazer uma deleção física, e aí captura aquela deleção, aí em vez de você fazer a deleção física, você faz a deleção lógica, tá? Só que, Hum. desculpa, aí é mau uso, cara. O troço, se a gente quer a deleção lógica, a gente tem que implementar isso direito, tá? Concordo. Eu não sei se eu captei a tua. Sim. Você está querendo fazer Eu isso com entendi. benefício, né? Não, vamos implementar isso direitinho, mas você poderia, tá? Não, eu falo porque, por exemplo, lá do caso dos benefícios, essa questão da trigger foi tipo uma opção de incêndio só enquanto o pessoal não implementa a direção lógica, né? Uma opção de incêndio Isso, ali pra gente ter uma rastreabilidade, né? isso. O que eu estou falando aqui não é um quebra-galho, tá? O que eu estou falando aqui é você deixar esse trigger lá e Ah, para toda alguns casos vez ele que há uma movimentação de estoque, ele atualiza automaticamente o estoque atual. Isso é uma mão na roda se você vai fazer um sistema de gestão de almoxarifado, tá certo? Rafael Coser, fala, o que que você está com a mão amarela levantada? Então, por falar O nisso, Sigma deve ter isso, hein? O Sigma deve ter isso aí, João. Eu lembrei do Sigma é agora. isso que eu ia comentar. No Sigma tem um trigger de quando você atualiza. Tem duas tabelas, né? A de estoque, que guarda a quantidade atual e outras informações, e tem uma tabela de produto separada. E aí, quando você atualiza a tabela de estoque, ele chama um trigger e atualiza a tabela de produtos também, com algumas informações. E quando você Cara, deleta, ele faz essa exclusão lógica aí também, nas duas tabelas. repara, você faz isso no banco de dados, tá? E o banco de dados garante. Ele garante, mesmo que Mas, Kelly, se você entrar no Debiver e chegar lá e deletar na mão a movimentação, fazer a coisa assim na unha, ele vai atualizar lá. Se você fizer isso dentro do programa, dentro do web service e tal, e você entrar no Debiver e mexer na unha, ele vai deixar você mexer na unha. Percebeu? O trigger é uma proteção até do cara que tem acesso direto ao banco. Percebeu? verdade. É claro que se ele tiver acesso ao DPA, ele desabilita o trigger, faz a cagada. Mas se ele só tiver acesso de DML, Insert Delete Update, ele não vai conseguir fazer com que o estoque atual seja inconsistente com as movimentações, porque o banco de dados está garantindo isso. Vantagem. Performance de consulta. Pô, você não faz. Você não vai. Peraí. Fazer requisição, tudo mais. A performance de consulta é, é excelente, porque você não está fazendo join, você não está. E até tem um detalhe. Posso falar, quase? O COSE, ele, quando programou lá o SIGA, ele programou a lógica ao contrário. Ele sempre tem o estoque atual e ele calcula o estoque da posição. Tá? Então, o que que acontece? Se ela quer saber, por exemplo, o estoque de janeiro, tá? Que o certo é você ter o histórico. Você tem que voltar. Essa Você foi tem que uma voltar falha todas as movimentações. de levantamento. Tá? Pô, cara, eu não acredito que os caras da obra estão fazendo obra essa hora da noite. Espera aí, deixa eu te usar.
Mas eu acho que esse barulho é do Cose, que onde ele abre o fone Não, não, dele. tem um barulho aqui atrás. Os caras mexendo em um equipamento aqui atrás na obra, essa hora da noite. Cara, você Eu botei acredita o que, fone de que ouvido, aqui mas. São no as Power Sims. Tools do cara. Hã? São as Power Tools que ele comprou na tua loja. Elaine, fala. Oi, por favor, que eu vi você falando alguma coisa do The Beaver, mas eu não peguei e me interessa, porque a questão é diminuir os joins. Eu tenho como implementar isso aí no The Beaver? Não, não. O que Trigger? acontece? Tá? O The Beaver é pura e simplesmente é uma interface é uma interface para você dar comandos SQL, tá? No banco Sim, de dados relacional. Deixa eu sim. até é, é, chegar aqui, tá? Então, o que acontece? Vou tentar fazer olha, tá? Pô, você tá assim. Peraí. Você dá comandos. Então, o que acontece? Quando você vou dar create, você dá aqui um create table, tá? Create table. Pior que eu nunca lembro da sintaxe do create table. Create table, teste, teste, tá? É, é, as, vou testar isso aqui. Você tem número, que é um int, e, e depois, que é um int também. Ok? Então, agora eu vou pegar lá a cola do slide. Vamos fazer um trigger aqui. Tá? Entrega, create a trigger, tá? Trigger Elaine, tá? On, Foi Eline. foi a Aline? Ficou Ah, Eline. não, não. Depois de velho, eu estou ficando dislexo. Elaine. Sério mesmo, tá? On teste, after update só, tá? É, e aí, já que agora eu não lembro se dá para fazer direto. Vou tentar aqui ver se ele. Peraí. Sintaxe não é o meu forte, galera. Peraí. Faz aqui. Vou tentar fazer um negócio para ver se. Depois. Depois. Recebe. Ponto. Número. A sintaxe está errada, tá? Mas a ideia seria essa aqui. Tá? O que acontece? Eu crio a tabela teste. Tá? Aí eu insiro, tá? Um valor inicial. Tá? Então, eu daria um input, por exemplo, eu colocando número igual a 1. Tá? Dando um insert com número igual a 1. Aí eu
criaria um trigger, tá? Ou um update, que toda vez que eu desse um update de número, ele pegaria o campo depois e atualizaria o campo depois com o campo número mais um. Tá? Então, o que acontece? Isso aqui tá tudo errado em termos de sintaxe, mas a ideia é basicamente essa. O que acontece? Se eu faço isso aqui, mesmo que eu, dentro aqui do debug, dê um comando de insert direto, de um update direto naquela coluna, ele vai garantir que a coluna depois é a coluna número mais um. Tá? Ele garante isso. Isso aqui não tem nada. O Debeaver é só uma interface. Você pode usar o Debeaver, você pode usar. Aliás, um negócio que depois eu vou falar para vocês. O DB esquema ele serve como um mini Debeaver. Você pode dar comandos de SQL Server direto do Debeaver. Depois tem que mostrar para vocês. Então, você cria a tabela, cria o trigger, e o banco de dados garante esse troço lá. Tá certo? Isso o SQL Server faz para você. Beleza? Então, por exemplo, só eu tenho que já criar a tabela com o trigger. Eu não posso pegar uma Isso. tabela que já existe e acrescentar um trigger para me Pode, facilitar. pode. Só que o trigger só vai garantir a partir do momento que você criou ele. Aí, o que você teria que fazer? Você teria que primeiro dar uma acertada na tabela, ok? Aham, E aí cria o trigger para poder que, a partir de hoje, ele garante. Mas aquilo que está para anterior, ele não trás. garantiria. Para trás, ele Tá, não garante. Ok? entendi. O trigger é só um programa que roda automaticamente quando o banco detecta que você fez um insert, um delete, um update. Ok? É só Beleza. isso. Só que é automático, o banco garante. Tá? Então, pô, cara, eu tô até triste comigo dele. Eu já fiz muito trigger na vida em Oracle, mas, pô, eu esqueci completamente como faz. Tô triste. Tô triste. Mas para só, qual é o pró de você usar um trigger e ter uma coluna calculada por um trigger? Primeiro, performance de consulta. Fica imbatível. Tá? E às vezes, assim, repara só, eu garanto para vocês que as meninas lá iam reclamar do COSE se cada vez que elas fossem consultar um estoque, ela tivesse que fazer as contas tudo de novo. Esse trigger, sinceramente, era absolutamente necessário para o troço. Ok? Manutenção automática, os dados são automaticamente atualizados, sem você se preocupar com isso, mesmo que você dê um insert direto lá do Debeaver ou de outro programa. É a prova do programador. O programador pode fazer a besteira que ele quiser, tá? João, O banco de dados vai garantir que o troço vai funcionar. Diga quase. por isso que é importante conhecer o modelo, né? Porque às vezes existe um trigger ali que quem está mexendo no banco não sabe, aí atualiza aconteceu isso no Sigma lá atrás. Não lembro quem foi. Vou falar que foi o Felipe, porque eu não lembro que foi o Felipe. Mas alguém estava mexendo e excluiu um registro. Não, quem foi, mas foi o Aí Felipe. sumiu, sumiu tudo. Eu falei, cara, Adorei. mas foi direto no banco, não foi nem pela Não, aplicação. ele manteve consistente, concorda? É verdade. Na hora que apagou tudo do lugar, apagou tudo do outro. A besteira já tinha sido feita. Mas, galera, vai ficar consistente independente do que o programador fizer. Quais são os cons desse troço? Lógica oculta, que é isso que o COSE está fazendo, o cara está mexendo no lado e tem uma coisa acontecendo que ele pode não saber que está acontecendo. Isso é ruim, tá? Isso é ruim, tá? Você tem um overhead transacional. O que acontece? Se você tem uma tabela que ela é muito mexida, tá? Você está sempre mexendo nela, fazendo insert, delete e update, tá? Isso gera um overhead, porque além do insert, delete e update naquela tabela, o troço tem que fazer o insert, o delete, o update, e depois rodar esse programinha para fazer o que ele tem que fazer. Isso é um overhead, concorda? Tá?
Aí você tem aqui um custo e um benefício. A consulta fica muito mais rápida. E mais o insert da Elite Update vai ficar mais devagar. Tá? Outro problema, assim, isso aí hoje em dia já não é mais grande problema, mas você aumenta um pouco o tamanho de armazenamento. Se você calcular, você calcula tudo em memória. Se você deixar a coluna lá calculada, você tem que armazenar essa coluna. Isso, sinceramente, não é importante. No final das contas, quais são as coisas que eu considero que a gente tem que levar em conta, tá? Performance de consulta, isso aqui é importante, tá? Manutenção automática e a prova do programador, essas são coisas importantes. Lógica oculta e overhead transacional, essas são coisas importantes. Então, no final, vou até mudar a cor aqui, ó. No final, você tem, opa, esses benefícios aqui, tá? Em cima desses custos. E aí você tem que pesar Ô, João, custo-benefício. apesar que Oi. essa lógica oculta, porque o trigger, esse gatilho, ele pode estar documentado, né? Então, por exemplo, se tiver documentado, quem tiver o programador tendo acesso à documentação, não, né, é uma situação, porque manutenção sem documentação é sempre perigoso, mesmo que você não tenha trigger, né? Sendo o Então, seguinte, deve estar documentado, e inclusive no BDB Esquema, ele vai estar documentado no DB Esquema, tá? Você pode criar lá e documentar lá, e como é que ele funciona, para que que ele serve. E você pode até fazer o seguinte, você pode, na documentação da tabela, essa decisão é uma decisão do desenvolvedor, não é uma decisão do DBA. O DBA, ele não conhece o negócio, né? não, eu vou discordar de você de tudo. Não é decisão nem do DBA, nem do desenvolvedor. É uma decisão do analista. Tá? Sim, sim, É uma mais alto nível. decisão do Djalma, tá? Chegar e definir, olha, cara, eu quero que essa consistência fique no banco. Tá? Ele não precisa programar o trigger. Tá? Você vê que eu mesmo não sei nem mais para programar o trigger. Se eu precisar, eu uso o ChatGPT. Ele não precisa programar o trigger, mas ele tem que dizer, olha, eu quero aqui um trigger É uma e ele tem decisão que de alto documentar nível. no modelo. Tá certo? Então, por exemplo, vamos lá, vamos pegar aqui. Tá, 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 tá. Eu tenho aqui o CGH Stage, tá? Então, eu poderia fazer. Estou abrindo aqui. É muita coisa para o meu notebookzinho. Deixa eu Controle. mostrar isso para vocês e aí eu dou intervalo, tá? Eu estou abrindo o DB esquema do modelinho que eu estou fazendo. Se ele abrir, eu tenho fé. Vai abrir, vai acontecer. Ah, beleza. Então, o que que acontece? Eu tenho aqui essa coluna setor. E eu vou mostrar para vocês o seguinte: toda vez que eu insiro uma coisa nessa coluna setor, tá? Esses dois campos aqui, e right value, tá? Eles têm que ser atualizados. Uma maneira de fazer isso, que eu acho até que é uma boa maneira, é um trigger, tá? Então, coisas que eu posso fazer aqui, tá? Eu chego aqui e digo aqui, na documentação da tabela, que é importante, tá? Left e right value são, tá, automaticamente recalculados no insert de
que não tem delete, update não tem problema, então no insert de setor. Tá? Entra como um Via gatilho. trigger, tá? Aí eu posso, não tem problema eu ser redundante nisso, eu posso chegar aqui na coluna left e dizer automaticamente calculado via setor. Na coluna, tá? Automaticamente calculado. Isso vai para a E o analista documentação. põe ainda a fórmula que precisa ser calculada, né? Então, ele vai... Posso Não, botar lá a ele fórmula deve, porque e eu ele conhece o posso. negócio. Como ele conhece o negócio, ele sabe qual é a fórmula que o dono do Eu negócio posso chegar aqui, tá? Create trigger, criar aqui um trigger, tá? E eu crio o trigger, ele fica documentado aqui na ferramenta, tá? E aí eu boto, inclusive, comentários nos triggers e tal. Uma coisa muito útil é quando o trigger dá um problema, você gerar uma mensagem de erro customizada, tá? Você pode fazer isso, tá? Que aí, tal coisa, se o cara receber uma mensagem em português dizendo, seu mané, o trigger impede você de fazer isso, tá? O cara vai saber o que está acontecendo, tá? Então, você pode, tá? Como eu falei, você pode chegar aqui, documentar na tabela quais são os triggers dela, isso aqui vai para a documentação da tabela, você documenta nos campos que são alterados, os campos que são calculados, e você ainda documenta no trigger que vai estar, e quando você gerar isso aqui, a documentação do trigger vai junto. Eu já mostrei para vocês o HTML que isso gera, né? A documentação do trigger vai junto. Então, poxa, eu acho, tá? Só que esta não é uma decisão nem do DBA. DBA ele executa aquilo que a gente mandar para ele, tá? E nem do programador. Sabe por quê? A maioria dos programadores hoje em dia, possivelmente, nem sabe o que é trigger. Tá? O cara não sabe o que é um trigger de banco de dados. Tá? Que saiu de moda. TI tem essas modas. Tá? Então, o que acontece, pessoal? Você tem... Lógico que o oculto é um problema? Mas para isso tem documentação. Tá? E a documentação, para mim, a melhor documentação que tem é a do modelo. O teu problema aqui é o overhead transacional versus a performance e a manutenção automática. É isso que você tem que decidir. Tá? E eu te diria o seguinte, pode ter casos assim, porra, a tabela já está com uma performance ruim, porque o troço já está ruim de insert, delete, update. Repara, ruim de insert, delete, update. Se o problema da tabela é consulta, tá? Só tem a melhorar com isso. Tá? Que o trigger só executa insert, delete, update. Então, o que acontece? Se você faz esse troço numa tabela que toda hora ela está sendo atualizada, pode ser que isso declare para o usuário a performance de uso. Por outro lado, você melhora a performance de consulta. Tá? No caso do sistema de estoque, isso é grande coisa. Com certeza, uns milésimos de segundo a mais de um insert compensa a query para pegar o relatório da posição de estoque. Tá? Isso faz com que as regras... peraí. Vamos dar aquele intervalozinho? Vamos, então. Quanto tempo? Pessoal, o Pedro já estava com fome, já... Você me acha que não é até 7h30, não, gente? 6 horas eu tava com fome já. Eu já tô aqui comendo também, João. 7h30? Não, era mais... Não, vamos fazer agora que está num bom momento. O Pedro já estava com fome, cara. Pediu 6h15, ele já estava querendo comer. Aí a gente volta aí. Tá legal? 20 minutos, João? 20 minutinhos aí. João, Vai ser jogo do Brasil. Desculpa o atraso. Desculpa. João. Caraca. Desculpa o atraso na aula, João. Eu, sem querer, acordei e eu peguei no sono de novo. Tô parecendo meu filho. Não tem problema não, Leandro. Depois está gravado, se você quiser Não esquece a depois. presença lá, hein, Luiane?
Pois é. Então, eu acordei, eu será que abri a aula, botei a presença, eu encostei, dormi sentada, igual uma velha, mas eu tô muito cansada. você está querendo dizer que minha aula é tão chata que você. Não, é culpa do meu gato, tá? Que eu castrei ele, aí eu não dormi a noite toda cuidando dele. Aí tô exausta o dia inteiro. Desculpa. Tá bom. Gente, então daqui a 19 minutos a gente volta. Posso te ligar, João? Ai, não quero falar contigo, não. João, o Alexandre tá mandando mensagem lá no grupo. É. Da tabela de Tá bom. setor. É só uma surpresinha que o Jonathan mandou pra gente. Eu vou te ligar e te aviso. Te ligo e te aviso. João, tô na sala de pious, tá? Só ir pra lá.
Bom, o DB Esquema, por eu ter atualizado, eu perco algumas coisas lá. Você acha que eu perco algumas coisas dele lá? Você falou? Algumas coisas novas? Mesmo atualizando? E aí, pessoal, estamos de volta. Olá. Alô, Terezinha. Alô, estamos de volta. Vamos lá. Estamos aí de volta. Tamo aí. Tamo aí. Dá uma. Abre o microfone e fala. Microfone e fala. Bom, Calvê tá aí. Djalma tá aí. Luiane dormiu de novo, não? Leandro tá aí. Pior que eu acho que ela dormiu de novo. Luiane! Acorda! Quem? Quem que está dormindo? Ah, peraí. Eu que não tô. Não tô João, com. você está sem som. Você tá, todo mundo está falando e você não. Ah, eu esqueci que eu tinha botado os fones. Pessoal, só para intervalo, eu dei uma olhada aqui. Cara, esse curso eu fiz
há muito tempo atrás, eles demorou a sair, algumas coisas que eu fiz já esqueci. Primeiro, a, a coluna computada, ela pode ou não ser persistida. Se você botar aqui o persisted, ele persiste, tá? Então, ela já fica calculado no próprio banco, você ganha com performance disso e ele garante isso para você sem você precisar pegar uma trigger. Só que persist column, você só pode fazer conta de colunas da mesma tabela, tá? O trigger não, você tem mais liberdade. E só para vocês entenderem aqui, o que que acontece? Quando você faz o trigger no SQL Server, ele cria para você duas tabelas. Uma tabela com inserted e a tabela com deleted, tá? Então, a tabela inserted tem a linha que foi inserida na tabela movimentação de estoque. A tabela delete tem a linha que foi deletada na tabela movimentação de estoque. E o update? O update para o trigger, ele é um delete e um insert. Entendeu? Então, o que que acontece? O que que ele faz aqui? Ele faz quando o trigger aciona a movimentação de estoque, ele faz um update na tabela item, fazendo um join com a tabela insert, para ver qual é o item que da movimentação. E aí, se a movimentação for do tipo entrada, ele aumenta, ele... Pô, isso aqui está incompleto. É a quantidade... Quando a movimentação é do tipo entrada, então a quantidade desculpa. Ele aumenta a quantidade, senão ele diminui. Tá? E aqui embaixo ele atualiza aqui peraí. Não. Ai, caramba. O item atual passa a ser o estoque atual mais ou menos a quantidade. Agora eu lembrei que eu fiz. Então, se for uma entrada, ele soma a quantidade. Se for uma saída, ele diminui a quantidade. Tá? Isso no caso do inserted. No caso do delete, ele faz o contrário. Se for uma entrada e ele está deletando, ele diminui a qualidade. Se for um update, é a mesma coisa. Tá? Só que ele vai fazer as duas. Pessoal, isso é do caramba. Tá? Eu quero mostrar mais uma coisa para vocês. Isso aí é para a gente ter uma denormalização, concorda? É para a gente ter o banco calculando colunas para a gente, de maneira consistente. Tá? Só que o trigger pode fazer mais, cara. O trigger é um troço que, pô, olha só que coisa poderosa. Tá? Você pode colocar regras de negócio dentro do banco de dados e ele vai garantir essas regras para você. Então, por exemplo, digamos que é regra de negócio que ninguém pode deletar a movimentação de estoque. Você pode tornar, se você colocou lá que entrou 100, tá? Você teria que fazer uma deleção lógica. Você teria que estornar, que marcar aquele lançamento como coisa, mas você não pode deletar a linha. Tá? Por uma questão de segurança da informação, você não pode deletar a linha. Tem que estar lá a linha, você só vai estornar ela, marcando ela logicamente. Você pode fazer um trigger prevent delete, na tabela movimentação de estoque, que, em vez de deletar, ele joga um erro. Se você tentar dar um comando delete de dentro do dbeaver para essa tabela, ele vai dizer esse erro. A deleção de registro de movimentação de estoque não é permitida. Olha que bacana. Se tem uma regra, aí você documenta essa regra de negócio lá no DB esquema e tal. Se tem uma regra de negócio que você não pode deletar uma movimentação de estoque fisicamente, você tem que fazer a deleção lógica, você pode proibir a deleção física. Ok? Mas aí é bonitinho, ele te dá um erro do que essa tabela não admite delete. Outra coisa, outra regra de negócio que você pode fazer, tá? Nenhuma movimentação de estoque pode ser inserida ou modificada com data anterior à contagem. Isso na realidade é uma regra, porque você tem a data contagem. Se você insere
para antes da contagem, você está, na realidade, modificando o que tinha na contagem. Entendeu? Então, se você estiver fazendo um update, tá? E se você já tem, se a data da movimentação é menor que a data da contagem, tá? Você dá um erro também, que a data de movimentação não pode ser anterior à contagem. Tá? E o banco vai garantir essas regras. Agora, vamos ver um negócio? Essas 3 triggers estão em cima de movimentação de estoque. E a gente podia até... essa daqui, que é Insert e Update, eu poderia até juntar com essa, que melhoraria a performance. Mas vamos separar as 3 triggers. Tá? Agora fala rápido. 1 trigger, 3 trigger, 2 trigger, 3 trigger. Tá? Você tem esse trigger aqui, né, que atualiza o estoque. Você tem esse trigger que prevê, né, a deleção, e esse aqui que garante que você não vai ter uma movimentação de estoque antes da contagem. Tá? Esses 3 triggers rodando, quando você faz um DML, sem os triggers, esse insert, agora só, insert de 1000 linhas, com os triggers rodando, demora 45 milissegundos. O insert das mesmas 1000 linhas demora 4 vezes mais. Com os 3 triggers rodando, demora 4 vezes mais. 180 milissegundos. Tá? Faz diferença? Pode fazer, tá, pessoal? Dependendo do sistema, dependendo do tipo de movimentação, dependendo de quantas vezes você faz isso daí e tal, pode fazer diferença. Mas... Tem quantidade de dados, né, também. Tá. Mas, desculpa. Configuração de timeout. Sim, mas isso é para configurar. Tá? Né? Pô, se a coisa der timeout com 180 milissegundos, você tá apertado. Mas aí não é timeout da aplicação, é timeout do banco, né? Mas o banco não dá timeout nisso assim, não. Pelo menos eu não lembro. Pedro pode falar para mim. Pedro, você está falando, mas está com o microfone desligado. Banco dá timeout, sim. É timeout? Não, por isso dá timeout. Claro que dá, mas não é com 180 milissegundos. E isso também pode ser definido. São parâmetros. Agora, o que acontece cara, quanto tempo dura a rotina? Depende do tamanho da transação que você vai fazer. Tem uma coisa também que, às vezes, no SQL Server, que a gente às vezes, um pouquinho, o SQL Server é diferente, por exemplo, do Oracle. A consulta, ela aloca. Ela aloca. Eu não falo isso, não. Ela aloca tabela, ela aloca registro, entendeu? Cara, então, se você. É uma doideira. Mas em termos de. Isso é uma bosta. Isso é uma bosta. Isso aí, pô, desculpa. O Oracle 6, de 25 anos atrás, não fazia lock de consulta. Pô, a SQL Server é muito ruim. Realmente, isso é um troço que tem que levar em consideração com bancos inferiores como o SQL Server. Mas tá, para só, eu estou fazendo 1000 inserts. Sim. Se eu estiver fazendo um insert, porque para movimentação de estoque, você não faz embed. O cara vai falar, estou dando entrada numa coisa, estou dando saída. Tá? Então, você não vai fazer 1000. Tá? Eu fiz esse teste com 1000, tá? Fazendo lá um loop de 1000. Pessoal, pode dar problema? Pode. Mas, sinceramente, se der problema, muitos problemas você pode resolver. E o que o troço está te prevenindo? Está te prevenindo que uma regra de negócio que seja importante, ela seja garantida pelo banco. Acho que não, para só, pessoal, não é qualquer regra de negócio. Mas regras importantes podem ser colocadas dentro do banco. Tá? Cara, a gente fazia a aplicação
um monte de história de procedure e trigger. Um monte. Tá? Eu rodava, não tinha problema, tá? Tudo bem, eu usava Oracle, mas cara, funciona. Tá? Então, determinadas regras. E eu vou depois mostrar um exemplo para vocês de um troço que se tivesse trigger, não estava dando, não estava errado. Tá? Mas eu quero dizer o seguinte: pô, em vez de 45 minutos, 180 milissegundos. Tá? Se fosse assim, em vez de. Aí é outra coisa, pô, a rotina diária do PGE digital, pô, que roda, sei lá, demora 1 hora para rodar, alguma coisa assim. Se passasse a demorar 3 horas, complicava, concorda? Tá? Mas a gente tem rotina diária para tudo quanto é tabela. Essas coisas vocês têm que levar em consideração, entendeu? Tá? Como é que essa tabela é usada? Qual a importância dessa regra de negócio? Tem Tá? rotina diária o quê? Que alimenta a tabela, João? Não vi essa Não, o parte. que que acontece? O que que acontece? Quanto tempo roda a rotina diária do PGE Digital? De baixar o Cara, eu MNI? deve o que o Jonatas, assim, a rotina automática ou o que o Jonatas faz de manhã? Porque tem a parte que roda automática. A maior delas, a maior delas. Cara, deve demorar umas 3 horinhas. Para só. Se um troço está demorando 3 horas, tá? Mas peraí, é 3 horas para consultar o MNI, para fazer todo o troço. Isso. Isso aqui é Mais só, ou menos. aumentaria só do insert, tá? Se o troço sai de 3 horas para 4 horas, é significativo, concorda? A Sim. gente perde janela, tá? Ainda Mas mais pode quais são pegar as uma janela tabelas? que tem mais disputa de concorrência. Quais são as tabelas do PGE Digital que são afetadas pela carga diária? Cara, Tá? aquela parte ali, processo administrativo, acredito Processo que administrativo e é tal. aviso Aí, por pendente, exemplo, tema é aviso afetado pela principalmente. carga diária? Cara, pode ser sim, sabe? Porque dependendo, você pode criar Não, processos. não. Não, pela. Temas não é criado pela carga, ele é consultado, mas não tem certo deixa na carga diária. João, Tema pior que eu não. acho que tem um caso. Pior que eu acho que tem um caso sim, sabe quando? Quando tem o tema lá que a gente não tem aqui. Tem um caso, acho que de tema, de classe, de classificação. Acho que tem um caso Tema muito específico. sem. Eu acho que tem um caso de Não, tema muito aí um específico. dia, um dia É, tem um um dia. tema e tal, não sei o quê, vai dar um insert na tabela de tema. Não tem Mas que é um esteja caso muito certo. específico, sim. É isso aí mesmo. Então, repara só. Se você tem uma rotina diária, as tabelas que estão envolvidas na rotina diária, se você criar um trigger, você tem que fazer um teste. Tá? Porque lembra o seguinte: o trigger vai rodar no insert. Então, ele vai aumentar no insert, no delete, no update. Ele vai aumentar o tempo de resposta daquele insert, delete, update. Mas, provavelmente, o maior tempo dessa rotina é consultando o MNI. O MNI, pô, tu busca lá na rede. Tá? Então, você teria que fazer um teste. Não estou dizendo para mexer no PGE digital, galera, mas eu estou dizendo o seguinte: no PGE digital, essas tabelas que são carga diária que demora 3 horas para rodar, pô, eu faria testes exaustivos antes de criar um trigger nelas. Mas em tema, desculpa, quantos inserts delete update a gente faz por mês em tema? Tá? Verdade. Então, pô, isso é Até bobagem, porque, realmente, entendeu? as tabelas do PG, essa parte de rotina automática impacta até as coisas lá de A também, as expedições e Pois tal. é. Então, pô, as tabelas envolvidas diretamente numa coisa, não estou dizendo para nem não fazer. Eu estou dizendo que você tem que fazer um teste. Você teria que criar os triggers, fazer o teste, ver se aumenta significativamente, tá? E pesar isso. Repara só, isso aqui é uma análise de custo-benefício, tá? Pesar os custos em cima dos benefícios. Agora, regras de negócio implementadas em tabelas que não têm esse tipo de coisa, repara, trigger só afeta insert, delete e update, tá certo? Não afeta select, pelo contrário, muitas vezes ele melhora a performance de select, tá? Então, o que que acontece? Se você bota um trigger numa tabela que, pô, tem uma janela de coisa, pô, tudo você tem que testar. Agora, numa tabela que é de pouca atualização, praticamente você só tem vantagens. Você não tem desvantagem nenhuma, tá?
Então, pô, isso aqui é um exemplo de regra de negócio que você pode botar direto dentro do banco. Ele vai garantir, independente do programador fazer besteira. Tá certo? Então, aqui meio que mudando de assunto. A gente está falando de normalização e desnormalização, tá certo? Uma coisa que é importante para vocês lembrarem, dentro desse assunto de normalização, denormalização, não imagem de trigger, é que tempo não é redundante, tá certo? Mudanças no tempo, muitas vezes, são relevantes para você colocar no modelo, tá? Então, se eu digo para você, por exemplo, eu crio uma nota fiscal, eu digo aqui, ó, número da nota, data de emissão, valor bruto, valor do INSS, valor do ISS, valor do PIS, valor do COFINS, tá? Isso é um problema porque, pô, eu calculei tudo lá. Mas, pô, como é que eu calculei esse valor de PIS? Qual era a alíquota do PIS quando eu calculei essa nota? Percebe? Em vez disso, tá, eu posso ter uma tabela de alíquota de imposto com início e fim de validade, tá certo? E eu posso calcular esses impostos. Não estou dizendo que essa aqui é a melhor solução, não. Mas eu estou te dizendo que esse tipo de solução, em que você normaliza as coisas, pode ser interessante quando você tem coisas variando com o tempo. Ok? Você tem que ver as coisas importantes que variam com o tempo, você tem que colocar na tabela de banco de dados. Exemplo. Pô, os caras chegaram lá, valor de teto, benefício. Isso tudo antecede o Tijal. Valor de teto de benefício. Aí, pô, tava lá, tinha uma tabela de valor teto, mas assim, essa tabela de valor teto, para você mudar o teto, você teria um update, é uma tabela de uma linha só, tá? Que é duas linhas. Mas eu vou para aí. Só que você tem uma coisa que é a competência da folha e a competência do benefício. Você pode pedir hoje uma coisa que você esqueceu de pedir no mês passado, e se você ainda tiver limite no mês passado, ele tem que calcular com o valor teto do mês passado, que o valor teto muda. Então, o pessoal teve que mudar o banco, mudar os programas para pegar, para saber a data de início e o fim do valor teto, para na hora de pedir um benefício pegar lá. Beleza? Aí, pô, logo em seguida, pessoal, logo em seguida, se criou, tá, uns índices de redução, tá? De redução não, de aumento do valor teto. Então, em determinadas circunstâncias, o valor o teu teto real seria 1,2 vezes o valor do teto normal. Tá ok? Isso foi implementado, essas coisas e tal. Só que a regra hoje é que todos esses valores são 1, tá? Porque todo mundo tem o mesmo valor de teto. Só que um dia isso vai mudar de 1 para 1,2. E vai ter exatamente o mesmo problema do valor teto. Tá? Repara só, foi escrita uma história modificando o valor teto para ter histórico para você poder calcular do mês anterior. E a coisa seguinte que foi feita foi uma história para essa possibilidade de você ter índices diferentes pelo tipo de funcionário. Tá? E, é, e a regra é um para todo mundo, mas se um dia essa coisa for mudar, vai dar pau, porque o pessoal não pensou na possibilidade de mudança da regra. Tá? E E foi a o história. o valor de teto, se não mudasse, estava ferrado agora, né? Porque quando entrou o sistema mesmo, toda hora está tendo que alterar para o mês anterior. Mas Se não você tivesse esse sabe, se valor de você teto, olhar, você tem uma tabela que tem lá esses índices, que é tudo 1. Mas um dia vai deixar sim, de ser 1. E tem o é. mesmo problema. E foi história seguida. O pessoal, assim, se fosse. Foi a história seguinte. Se não foi a seguinte, foi 2 histórias depois. E eu avisei. Tá? Pessoal, isso aí tem que ter histórico. E não criaram história. Então, o que acontece? Às vezes, você precisa saber, poxa, aquele imposto tinha aquele valor de alíquota naquele prazo. Tá? Depois, mudou. Tá? Isso, na dívida ativa, é fundamental.
Qual era a regra que estava valendo? Qual era o, a UFIR que estava valendo naquela coisa e tal? Sem isso, você consegue rodar de tentativa. Tá? Então, lembra disso, pessoal. O tempo não é redundante. Se você tem coisas que podem mudar com o tempo, e essas coisas você precisa saber do passado delas, você tem que botar isso dentro do modelo. Tá? A pessoa errou no benefício, no valor de teto, e depois eu esqueci qual é o nome da tabela. Mas é uma tabela que, pô, errou de novo. E se não me engano, está errado até hoje. Tudo bem que não vai ter. Você lembra disso, Djalma? Quando eu vi isso aí, eu reclamei, tá? Foi Sim. exatamente o mesmo erro do. E repara, detalhe, o usuário não lembra de pedir isso muitas vezes, tá? Só que, pô, você pergunta, vem cá, você pode pedir coisa para o mês passado? Pode. Então, no mês passado, você vai usar o teto. Que teto? Não, não. Você tem que usar o valor que sobrou do mês passado. E o valor do teto muda, muda. Então, poxa, então se eu tiver pedindo no mês passado, eu tenho que pedir o valor do teto anterior. Tem. O usuário não vai pedir, cara. Você tem que entender o negócio. É, é, Isso é uma coisa que frequentemente os usuários esquecem de notar que precisa de história. Tá? E se não tivesse Agora, isso, acho que nem poderia ter entrado em produção, porque sem isso aí, né? produção, ia Como é que dar pau. entrar com No primeira mudança de valor de teto, ia dar pau. Tá? Porque a gente pede benefício para o mês anterior. Tá? Pessoal, não é para calcular histórico de tudo, tá? Não é para guardar histórico de tudo. Mas tem certas coisas. Você sabe que a alíquota do imposto é importante para você estar calculando a nota fiscal? Tá? Você percebe que o valor do IFIRA é importante para calcular a CDA? Você percebe que o valor do teto é importante para você calcular se o cara tem direito àquele reembolso ou não? Essas coisas que, tem que ter, tá certo? E o pessoal esquece isso no modelo, tá certo? Pessoal, eu queria que vocês já baixaram aí o DB Esquema, não é isso? Tá? Vamos aqui, são 8 horas, tá? Eu vou dar o exercício, aí vocês já podem ir embora depois do exercício, que aí semana que vem eu só corrijo, tá? Esse exercício aqui é da planilha Excel de cursos, tá? É um exercício de normalização. Cadê isso aqui? Na realidade, um exercício muito simples. Tá? Então, é o seguinte. Primeiro, a ideia é usar... Aliás, está errado. Eu quero que vocês usem o DB Esquema, tá? Quero usar o DB Esquema. Você foi contratado para analisar o modelo de dados de um sistema de gerenciamento de cursos de estudantes de ensino. Atualmente, o controle é feito em uma planilha Excel, tá? E nunca está normalizado. Tá? Na instituição, os cursos são planejados para oferecer uma experiência de aprendizagem dinâmica. Por isso, um curso pode ter mais de um professor com pontos de vista diferentes e abordagens diferentes. Tá? Essa estratégia enriquece a experiência educacional e mantém os alunos engajados. Os alunos, por sua vez, são armazenados em um campo JSON gerado pelo website de matrícula. Esse JSON contém a lista de alunos com o nome do e-mail. Então, aqui ele tem a planilha Excel. Tá? Você tem um campo do nome do curso, só que eu já joguei a planilha Excel para dentro do banco de dados. Né? Você tem uma coluna chamada nome curso, que, em princípio, tem lá carregada para dentro Teu do banco de cenário dados. caiu, João. Minha estante caiu. O detalhe é o seguinte. Viu, Babete? Deu ruim aí, hein, João? Isso a Globo não mostra. Tá ventando aí, hein? Tá ventando. Não é isso não. É que está com um problema ali no tripé
e eu sempre esqueço de consertar. Cuidado, hein, João. Mas, Economizar, ó, não quis usar chroma key. ué, mas estou usando chroma key. Isso aqui é um pano verde, né? Isso aqui é um pano verde. É, é, o que acontece? Uma coisa, só uma observação, tá? Se você... Essa estante aqui, tá? Ela é a minha estante. Só que essa estante aqui está ali. Ela está do meu lado, ela não está atrás de mim. Atrás de mim tem uma cortina feia. Então, eu tiro uma foto da minha estante e eu uso o chroma key para mostrar a minha estante. Tá? Então, só voltando aqui. Então, o que acontece? Você tem aqui, na planilha, tinha assim, uma coluna com o nome do curso, que é, é, que é caractere. Uma coluna de data de início do curso, data de fim do curso. 4 possibilidades de professor que está dando aquele curso. Às vezes você tem um professor só, às vezes tem 2, às vezes você tem 3, você pode ter até 4. Já aconteceu, é raro, mas aconteceu. E aqui a gente tem uma coluna de alunos que dentro dela tem um JSON. Tá? Esse JSON contém a lista de alunos com o nome deles e o e-mail. Ok? Foi essa a tarefa. Identificar quais são as entidades necessárias para resolver redundâncias dependentes, reestruturar o modelo de dados com as informações de curso, alunos, professores e tal, nas tabelas apropriadas, e apresentar o modelo corrigido no formato do DB Esquema. Ok? Não é do coisa. Mantendo a terceira forma normal. Tá legal? Tá? Pessoal, eu vou abrir as salas e eu vou ficar aqui terminando o exercício. Vocês podem ir embora, que não são 8h05, a aula termina não. Até, de repente, dá para... Vou dar 40 minutos e a gente volta. Tá? Se vocês conseguirem terminar, a gente corrige ainda hoje. Porque agora está começando a faltar pouco da aula, né? Não posso mais ficar enrolando muito. Então, eu vou Agora abrir tá as ficando o quê da salas. aula, João? Só faltam mais 2 aulas, né? Tá no finalzinho, entendi. Então, assim, vocês não devem estar aguentando mais. João, o DB Esquema, depois que, como eu já tinha, eu fiz uma atualização, eu perco as coisas novas dele, o meu aqui, sabe? Está funcionando? É porque ele depois ele reduz para caramba. Minha sugestão é a seguinte: não use o teu agora. Depois até eu te ajudo, Tá. dá para te ajudar. Mas agora eu não uso o teu e vai compartilhar, algum outro aluno vai Tá. compartilhando. E eu mostrei para vocês como é que usa o DB Esquema, né? Você cria a tabela, aí você vai criando o ID e tal, vai definindo o que é chave primária e tal. Ele é mais complicado que o DB, mas é bem mais poderoso. Tá legal? Eu vou Eu ver agora sugiro, dos outros, se vai ter diferença para o meu. o Beleza. que eu sugiro é que vocês criem, tento bolar as tabelas com ID, você tem que criar um campo. Cria a tabela com ID, como chave primária e tal. Aí cria as tabelas, aí depois você vai começando a criar os relacionamentos, depois popula as informações. Tá legal? A gente tem aqui, vamos lá, create. Aí eu tenho que pegar os Pedro Manso. Cadê o Pedro Manso? Pedro Manso vai para a sala 1. Tá? Tem que pegar os Calvê. Cadê o Calvê? Tem mais de um Calvê. Tem mais no Calvê, não tem? Tem mais no Calvê. Eu tô da mesma lá. Estão os dois da mesma. Ah, tem os dois mesmo, né? Que eu troço mais bem comportado e tal. Então a gente tem aqui grupos de... Esse aqui é um grupo de 1, 2, 3, 4, 5. Eu acho que a Tem sala 5, 3, a sala 3 5. só tem 3 pessoas. A sala 2 só tem 2 pessoas, que são 2 É Calvê. Essa verdade. aqui são 3 pessoas. E aqui são 4 pessoas. Eu vou mandar o Rafael Cosi lá para a sala 3, né? Sala 3 que está com menos. Tá? Então, Rafael Cosi vai para a sala 3. Eu vou abrir aqui 40 minutinhos e aí vocês fazem. E como sempre, vocês podem me chamar
Esse aí não tem, eu acho que não tem nenhuma pegadinha, mas vocês podem me chamar pelo menos para ajudar a usar o Debian esquema. Ok? Beleza? Valeu. Liane está acordada ainda? Ih, acho que ela dormiu. Eu tô acordada, é que eu tô comendo pé de galinha aqui ouvindo. Tadinho. Tá bom, cara. Então faz lá.